Deus seja louvado, título desta mensagem: os verdadeiros adoradores. Prezados e queridos, quero que abram a sua Bíblia no 4º capítulo do Evangelho de João, uma história maravilhosa na vida de Jesus Cristo. Apenas um versículo deste capítulo que diz que ele precisava passar por Samaria. Jesus estava ensinando, os escribas e fariseus estavam ouvindo e disseram a ele que João Batista tinha acabado de ser preso. Jesus ensinava como quem tem autoridade e o povo vinha ouvir. E ele ensinou com grande simplicidade para que as pessoas comuns pudessem entender. Agora ele tinha que voltar para a Galileia. Ele estava no sul da Judéia. Então ele vai para a Galileia. Ele não vai montado num cavalo, ele não vai de carro, ele caminha. E embora essa distância não pareça muito longa para os padrões atuais, mas naqueles dias era uma distância longa. De ir para a Judéia até a Galileia, ele ia para Caná. Mas diz que ele precisava passar por Samaria, porque você sabe que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Eles não gostavam dos outros, eles se evitavam. Os samaritanos se casaram internamente, mas eles não eram de sangue puro. Então o povo judeu sempre iria para o lado oriental ou iriam para o lado ocidental do Rio Jordão, para evitar de passar por Samaria, mas Jesus, ele diz, eu preciso passar por Samaria. E por quê? Porque Jesus Cristo tinha um encontro lá, e se cumprir o que já estava determinado por Deus. E essa nomeação foi feita há séculos antes, lá nos salões do Conselho da Misericórdia de Deus, que ele precisava passar por Samaria. Você sabe, muitas das terras que falam a Bíblia são desertas. A água é extremamente importante. Os poços são importantes em Samaria. Só ao pé de 2 montanhas estava o poço de Jacó, que ele mesmo cavou. Mas não existe somente a água que você bebe para as suas necessidades físicas, mas existe também a água espiritual. Jesus disse, eu sou a água da vida. Jeremias disse, pois o meu povo cometeu 2 males. Eles me deixaram a fonte de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm água. Em diversos lugares a Bíblia se refere a pessoas que não têm água espiritual. E diz, sereis como um jardim que não tem água. Disse Isaías no 1º capítulo. E Zacarias diz, bendito o Senhor, pois prisioneiros da cova, onde não há água. E 2 Pedro, capítulo 2, verso 17, diz, esses são poços sem água espiritual. A Escritura ainda diz em Isaías, mas os ímpios são como mar agitados que não podem descansar, cuja as águas se elevam e levam a sujeira. E não há paz, diz o meu Deus, para os ímpios não há paz. E diz que as águas são como os nossos próprios corações. Nossos corações estão agitados e não podem descansar. Observem que os ímpios nunca parecem descansar. Eles estão sempre movendo e perturbados. E Deus diz, não há paz aos que rejeitam a Deus.
Não há paz para aqueles que não vivem para Deus. Há então a escassez de água espiritual em todo o mundo. As pessoas estão com fome e com sede. Nós, bendito Senhor, isso lemos em nossos arquivos, em nossos artigos, que as pessoas atualmente estão indo para os lugares errados, buscando a satisfação da carne, buscando algo que só a água da vida e o pão da vida poderia dar a essas pessoas, que é Jesus Cristo, o pão da vida. O pão da vida e a água da vida. E você pode passar por nossas ruas, nas principais cidades, e ver nossos jovens em busca de algo. E os psiquiatras dizem: nada posso fazer por eles. Estão buscando algo, vão a todo tipo de coisas, seja bebida, seja sexo, seja o que for, para tentar encontrar essa resposta. Talvez seja dinheiro, talvez seja poder, o que quer que seja, mas não satisfaz de verdade os desejos mais profundos dos seus corações, buscando algo que traz satisfação. A fome e a sede terrível que só Deus pode satisfazer. A água no Oriente Médio era muito escassa e muitas das vezes muito difícil de obter. Um homem que possui um poço de água, às vezes estaria melhor do que se tivesse um poço de petróleo. Muitas guerras foram travadas por causa de água. Em nosso texto de hoje, Jesus está ensinando na Judéia, mas ele está passando por Samaria. E o caminho mais curto, mas não é o caminho que os judeus daquela época seguiriam, porque não tinham relações com os samaritanos. Mas Jesus sabia da mulher que ia ver. E ele sabia e tinha um encontro com essa mulher. Ele queria ensinar a seus discípulos uma lição sobre relações raciais, ou uma missão sobre, bendito Senhor, como ganhar uma alma para Jesus Cristo. Jesus estava cansado, ele senta-se junto ao poço de Jacó. Os discípulos foram à cidade comprar comida, e essa mulher chegou, e era quase meio-dia, e as mulheres vinham geralmente à noite, quando tudo estava mais frio, mas essa mulher veio no calor do meio-dia, quando fazia muito sol. Mas devido ao seu caráter, ela provavelmente era uma pessoa afastada da sociedade. E ela veio com seu cântaro de água, e Jesus pediu-lhes de beber. E isso absolutamente a deixou espantada, porque os samaritanos e judeus nem se conversavam. E com certeza, nenhum judeu poderia pedir um favor a um samaritano. Nesse momento, Jesus estava lançando muitos preconceitos que a pessoa tem, como preconceitos de raça. Uma das maiores necessidades que temos hoje é para que o Espírito Santo de Deus entre em nossos corações e leve para fora o preconceito que as pessoas têm contra outra, porque não são iguais, porque não têm a mesma cor da pele. Bendito o Senhor. E é preciso estar em oração, dizendo: ó Senhor, ó meu Deus, tire isso do meu coração. E então havia preconceito na sociedade, e os samaritanos não tinham nada a ver com os outros.
E ainda temos hoje uma crise no nacionalismo em muitas partes do mundo e está aumentando. Essa é a razão que muitas pessoas estão preocupadas sobre a situação do mundo. Do porquê? Porque há outras áreas perigosas no mundo. Mas Jesus viu essa mulher sentada no poço de Jacó. Ele disse: "Você me daria um pouco de água?" E ela se espantou com tal tolerância, cortesia e gentileza que ela viu em seus olhos. E ela disse: "Como é que você, sendo judeu, me pede de beber, que sou uma mulher samaritana, pois os judeus não têm comunicação conosco, samaritanos." Ele não queria forçar a religião dela. Ele começa totalmente contra o assunto. Ele tático, diplomático, e pede um favor. Ele se coloca como quem está pedindo um favor para essa mulher. Bendito o Senhor. Jesus disse: "Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, você pediria e eu te daria água viva." E Jesus oferece por esta mensagem uma coisa que você não pode trabalhar por isso, você não pode comprar, e é algo que você só pode ganhar, e é um presente de graça, água espiritual, que é o perdão de todos os seus pecados por causa da cruz e da ressurreição. A Bíblia diz em outra parte: "Ó, vocês que têm de sede, vende as águas. E você que não tem dinheiro, venha comprar e comer, sim, venha comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Porque você gasta dinheiro naquilo que não é pão." O profeta pergunta, e você trabalha por isso que não sabe. A coisa para a qual você trabalha tanto é a coisa que você tanto deseja, é a coisa que você sai por aí para desfrutar e não satisfaz. Essa mulher respondeu: "Senhor, você não tem nada com que possa pegar essa água, porque o poço é profundo." Veja, ela confundiu o tipo de água que ele estava falando. Ele estava falando da água da vida, da água da vida eterna. Então ela voltou-se para o poço e ela estava pensando o que seria aquela água. Agora a Bíblia fala que somos cegos para a glória e a emoção do amor de Deus e do santo evangelho de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, diz: "Mas as suas mentes estavam cegas." 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3, diz: "Mas se o nosso evangelho está escondido para os que se perdem, nos quais o Deus desse mundo cegou a mente deles, para que não acreditem no glorioso evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, que deveria brilhar para eles." Existe poder, mas existe um poder sobrenatural que cega as pessoas, cega espiritualmente. Fisicamente você tem uma visão perfeita, mas espiritualmente você está cego. Você está cego por uma força espiritual externa, chamada o diabo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, diz: "Mas o homem natural, que é você,
não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque é uma loucura para você. Bendito o Senhor, porque não pode conhecer, porque isso se discerne espiritualmente. Jesus disse: quem beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede. A água que eu lhe der fará uma fonte que jorra para a vida eterna. E ele te oferece essa água por esta mensagem para sua alma, seu espírito, sua mente, com sede de algo. Sua mente está com sede de algo a mais na vida e que não encontrou ainda. Se você pode ter sido batizado, vai na igreja, mas no fundo do seu coração falta algo. Não existe o cumprimento e a satisfação e a paz que você gostaria de ter. E você acredita que Deus pode te dar? O que você deve fazer? Beba da água da vida. Jesus fornece a água viva na cruz. Ele foi para a cruz. Lá ele foi surpreendido e julgado. Mas esse não foi o seu maior sofrimento. O seu verdadeiro sofrimento aconteceu quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento terrível e misterioso, Deus colocou sobre ele os pecados de todo mundo, seus pecados e meus pecados. Tudo que já fiz de errado foi colocado em Jesus. Ele levou o julgamento e o inferno que merecíamos naquela cruz. Jesus estava oferecendo para essa mulher a água para a sua alma sedenta. Nossas almas estão vazias, solitárias e culpadas. Ela sentiu vazio na própria alma e disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Ela foi muito sincera. Mas sinceridade não é suficiente. Você pode ser sincero na sua religião, mas você pode estar errado. A Bíblia diz: há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim é o caminho da perdição. Você pode estar no caminho errado. Deus está pedindo por esta mensagem, nesse momento, para voltar para Cristo pela fé. Arrependa-se dos seus pecados e receba como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E certifique-se. Tem muitas pessoas que são religiosas, mas não têm certeza do seu relacionamento com Jesus Cristo. E você gostaria de ter esta certeza, gostaria de saber que se você morresse essa noite, você iria para o céu. Mas você não tem certeza. Você não tem essa paz, essa alegria, que você acredita que existe um lugar para você. E você ainda não encontrou, bendito Senhor. Venha tomar desta água que é Cristo Jesus. Agora, o reino de Deus não se encontra facilmente. Jesus disse que você tem que passar por uma porta estreita, o caminho é uma estrada estreita, e você pode ser mal entendido, perseguido, você pode sofrer por sua fé. Então Jesus disse a ela: vá chamar seu marido. Agora ele estava atingindo o nervo dolorido, ao ponto que tocou na vida íntima desta mulher.
Ele conhecia seus pecados. Ele conhece o teu pecado, o meu pecado, que inundação total de culpa e remorso, isso levou para essa mulher. Ela se encolheu. Era como se 1000 olhares fossem voltados em sua direção e a direção do seu coração. E cada segredo sujo de sua vida saltou para o brilho dos holofotes, e nenhuma pessoa pode vir a Cristo até que haja a convicção que você precisa de Deus e pecou contra Ele, e arrepender-se. Arrepender-se significa mudar de ideia, mudar de direção, mudar na forma de viver. Ela confessou parcialmente e disse: não tenho marido. E a Escritura diz que aquele que cobre o seu pecado nunca prosperará. Jesus gentilmente a lembrou. E isso, tecnicamente, ela estava certa. Ela não tinha marido. Ela tivera 5 maridos e o homem que estava com ela vivendo não era seu marido. Ela disse 2 coisas. Senhor, percebo que és um profeta. E por favor, meu Senhor, você me daria dessa água viva? Eu preciso disso na minha vida. Naquele momento ela agiu na luz do que ela sabia. Você não precisa saber muito quando vem a Cristo. Você não precisa conhecer todo o Evangelho. O ladrão na cruz não sabia muito, mas ele voltou-se para Jesus enquanto estava morrendo e disse: Senhor, lembre-se de mim quando vier no teu reino. Apenas se lembre. Ele não tinha tempo de fazer parte de uma igreja. Ele não tinha tempo de ser batizado. Não tinha tempo para nada. Ele apenas disse: Senhor, lembra-se de mim. E isso era tudo que era necessário, porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bendito o Senhor. Jesus disse: Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Você e eu devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Onde você adora a Deus não é a coisa mais importante. E como você adora a Deus, você o adora em oração, na leitura da Bíblia, em praticar a caridade, está congregando em comunhão com os irmãos, em tudo que fizermos. Isso é um ato de adoração. E se você conhece a Cristo de todas essas formas, adoramos a Deus. Jesus fez a maior de todas as revelações a essa mulher, quando ela disse: eu sei que o Messias virá, que se chama Cristo, e quando ele vier, ele vai nos explicar todas as coisas. Jesus disse a ela: eu sou o Messias. Que choque tremendo foi para essa mulher. Ela estava tendo o privilégio de estar conversando com o Messias, a quem os samaritanos e os judeus estavam esperando. E naquele momento ela se converteu. Nesse momento seu nome foi escrito no livro da vida. Naquele momento havia garantia. Ela recebeu um lugar no reino dos céus. E a partir desse momento ela se tornou testemunha. Ela provou que tinha conhecido a Cristo. Ela deixou seu cântaro de água e foi para a cidade e disse aos homens:
Ela não disse para as senhoras, para as mulheres. Provavelmente ela não tinha nada a ver com elas. Os homens a conheciam. Então ela disse aos homens: venham ver um homem que disse tudo a meu respeito, todas as coisas que eu já fiz. Não é este o Cristo? O que estavam esperando? Ali estava uma mulher evangelizando, falando sobre Jesus. Ela não tinha teologia, ela não sabia o que dizer, mas tudo o que ela disse foi: venham ver Jesus. Jesus vai mudar a sua vida como ele mudou a minha vida. E você que ouviu essa mensagem, bendito seja o Senhor. Venha beber da água da vida, para que você possa entrar na vida eterna em glória com Jesus Cristo. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.